ouvinte! Meu nome é Beatriz Castiglione e hoje estou com a Alina Santiago para a gravação de mais um episódio do podcast e videocast Mundos em Conversa. Olá, ouvinte! Eu sou a Lina e hoje eu vou apresentar com a Bia o podcast sobre a Síria. O Mundos em Conversa tem o objetivo de trazer um pouco mais sobre outras culturas, uma conversa sobre intercâmbio cultural, sem preconceitos, de mente aberta, sem fake news e enriquecedora. E tem tanta coisa boa pra gente falar sobre a Síria. A Síria é um país com uma herança cultural riquíssima. Remonta a milhares de anos. Outro ponto é a hospitalidade síria. Os sírios são muito conhecidos pela sua hospitalidade. Então, quando os turistas chegam, eles são muito receptivos para mostrar mais sobre a rica cultura local. A culinária síria, gente, é outra joia do país. E aqui no Brasil, a gente conhece muito bem alguns desses pratos saborosos, aromáticos. Só para citar alguns, a gente tem o quibe, tabule, falafel. E para falar um pouco sobre a Síria, nós trouxemos um convidado especial, Abdul Jarur. Ele é ativista pela defesa dos direitos humanos e pela causa da migração e do refúgio. Ele hoje é uma liderança internacional, ocupando espaços de representatividade. Ele foi naturalizado brasileiro. Hoje é deputado estadual suplente por São Paulo. Responde pela coordenação nacional do Núcleo de Base de Políticas Públicas de Refugiados e Apátridas do Movimento Popular Socialista, do PSB. A atuação dele é marcada pelo engajamento em projetos de cunho socioculturais e educacionais, especial atenção para a inclusão e integração de refugiados e imigrantes e outras minorias em situação de vulnerabilidade. Além de tudo, ele é administrador, empreendedor, conferencista e palestrante, membro fundador da primeira ONG criada e gerenciada por refugiados e imigrantes, a Pacto pelo Direito de Migrar, onde ele responde como vice-presidente e diretor de projetos. Já respondeu pela coordenação geral da Copa dos Refugiados e Imigrantes, o maior evento de futebol do mundo para a integração da comunidade imigrante por meio do esporte. E vocês vão ver que ele está aqui com a camisa da seleção brasileira. É membro titular do CMI, Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo, da gestão 2023-2025, e também é conselheiro titular do CONDEP, Conselho Estadual de São Paulo, integrando a Comissão de Direitos Humanos, Migração e Combate à Xenofobia. Também presta algumas consultorias, como, por exemplo, a TV Globo, que ele prestou consultoria para a novela Órfãos da Terra, prestou consultoria para o filme Alepo, da família Schurman, e foi consultor da OAB de São Paulo para assuntos internacionais. Consultor da SICBAS, da Câmara de Comércio Arábia Saudita, Brasil. Gente, como vocês podem ver, nosso super convidado cheio de qualificações aqui. Abdul, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, muito bom dia a todos vocês, a Lina e a Bia. Eu fico muito honrado de estar aqui neste podcast que realmente ajuda a quebrar todo o estereótipo negativo. E assim, tem muita gente, né, só conhece, infelizmente, algumas informações sobre o meu país. Então, eu agradeço pelo convite. Muito obrigado. Bom ter você aqui. Abdul, para a gente começar o bate-papo, fala um pouco de você. Quando foi que você chegou ao Brasil? Eu cheguei exatamente ali no dia 8 de fevereiro de 2014. E como você chegou aqui? O que te fez vir para o Brasil? Conta um pouco dessa história pra gente. Exatamente, assim, Lina. Realmente, assim, na Síria, eu nasci em Alepo, uma das cidades mais antigas do mundo, fica no norte da Síria. A Síria é 14 províncias, e lá na Síria, em Alepo, eu estudava, trabalhava, e sou o quinto filho de 7 filhos de meus irmãos. E como falei, né, estudava, trabalhava e vivia naquela cultura até os meus 20 anos de idade. Fui convocado para serviço militar obrigatório em 2010, e logo que começou a famosa Primavera Árabe, que iniciou na Tunísia, né, em norte da África, e logo, infelizmente, em 2011
quando eu me tornei, né, soldado militar na Guarda Republicana no Damasco, capital da Síria. Como eu falei, é obrigatório pela lei. E começou a Guerra Civil logo no início, em março de 2011. E daquele momento eu fui obrigado a ficar lá no exército como os demais jovens. E no início da problema que causou a Guerra Civil, a gente pensou que vai ter uma esperança que isso acabe, esse problema, só que cada dia estava piorando as coisas. E eu sofri um ataque em 2013, dia 5 de maio, quando o Estado israelense atacou Damasco, a base militar onde eu estava, e morreu 115 mil amigos, e eu sou o único que sobreviveu naquele momento. Nossa. Foi no Damasco, eu acordei, estava no hospital, e passando aquele período, logo que eu me recuperei, eu consegui depois escapar, né, da Síria, da guerra da Síria. Fui para o Líbano, um país ao lado, um país vizinho, em busca de um país que puder me dar me tira daquela região, na verdade. Foi atrás da embaixada australiana e canadense e Estados Unidos e não teve retorno. E logo ouvi falar que o Brasil está dando um visto humanitário para o povo sírio. E fui atrás, consegui o visto e comprei minha passagem. Cheguei aqui no Brasil em 2014. Uau, que história. E, Abdu, nossa repórter, a Fernanda Diniz, foi para a rua em São Paulo para perguntar para as pessoas o que elas conhecem sobre a Síria. Vamos ver o que as pessoas conhecem sobre a Síria, qual que é a impressão delas sobre o país? Esse é o nosso quadro Fala Mundo. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda. Estamos aqui na Avenida Paulista para mais um Fala Mundo. E hoje eu vou perguntar para as pessoas o que elas conhecem sobre a Síria. O que você conhece sobre a Síria? Que está tendo guerra, né? Acho que é desnecessário guerra. Muitas pessoas inocentes estão morrendo. Uma circunstância que só os poderes que estão fazendo isso com elas. Sei que é um país do Oriente Médio que estão em guerra e basicamente isso. A Síria, eu sei que é um país, obviamente, né, que passa por muitos conflitos religiosos, políticos. Isso. Então, eu conheço pouco, quase nada. O que eu sei, o que eu ouço falar geralmente é sobre as guerras que tem, né? Sobre aquele continente ali, o país, enfim, na região. Fui pego de surpresa, mas talvez um dia aí eu faça uma visita lá na Síria. Nossa, gente, nós temos uma comunidade síria enorme. Considerando descendentes, são 4 milhões de pessoas. E é muito impactante as pessoas somente conhecerem a Síria, esse país muito rico, de cultura muito rica, somente através dessas notícias sobre as guerras. A Síria está passando por uma guerra civil desde 2011, como o Abdu falou. Quase 7 milhões de sírios já tiveram que deixar o país, deixar tudo que eles tinham para trás, para preservar suas vidas, como fez o Abdu. Então, no episódio de hoje, nós queremos falar da cultura, da música, da comida, dos costumes sírios. Nós queremos falar da riqueza desse povo. A gente não quer focar na guerra. Vamos conhecer o que a Síria tem de bom, de uma fonte absolutamente confiável, que é o Abdu, que veio da Síria. Então, Abdu, vamos lá. Se te pedissem para definir o seu país, sem falar sobre guerra, como você definiria? O paraíso da Terra. Que belo. Por que paraíso? Por que paraíso? Porque a Síria é o berço da civilização da humanidade. A Síria fica numa região muito estratégica. O antigo mundo que une até, nesse exato momento estamos falando a união de ocidental com África, com Ásia. Lá aquela região sagrada, aonde nasceu o apóstolo Paulo, aonde viveu Abraão, aonde passou várias pessoas importantes, assim, quando eu estou citando em todo sentido, né? Parte também
nós temos a diversidade étnico-racial enfim, a Síria até foi uma das mais importantes regiões para o Império Romano, uma das mais importantes para Mesopotâmia, que atualmente, né, você vê essa divisão Egito e Iraque e tudo mais, para o Império Romano. Então, tantas civilizações, tantas culturas, tantos povos que passaram por lá, sabe? E você falou aí, né, que é um lugar sagrado, de fato. Como funcionam as religiões? Existe uma maioria muçulmana, mas a Síria não é só formada por muçulmanos, certo? Na verdade, como eu falei, a Síria, tipo, quando a gente pensa sobre o Islã tem 1400 anos, e antes disso sempre foi uma referência para a população onde expandiu o cristianismo. Então você, como eu te falei, quando você pensa no cristianismo, você pensa no apóstolo Paulo, que nasceu na Antioquia, que Antioquia era uma cidade que pertence à região da Síria, só que após a queda do Império Otomano, de 1915, de um acordo entre Inglaterra com França, chama Sykes-Picot. Acontece que eles fazem uma divisão territorial pelo interesse deles, e naquele momento da queda do Império Otomano, essa Antioquia colocaram que pertence à terra turca, né? A atual Turquia. Então, uma região, como eu te falei, bem importante, religiosamente sempre foi importante para o cristianismo, e com o tempo, com expansão do islamismo, com a chegada do profeta Muhammad e a comercialização dos muçulmanos e os mensageiros, depois que a gente chama eles a Sahaba, que eles pertencem os amigos do profeta Muhammad, que eles pegaram várias, como posso explicar para vocês aqui, tá difícil aqui. Pensar em árabe, falar em português é difícil, né, Bia? Uma tradução na cabeça. Exatamente, mas com calma, como o Google, né? Aí... Não, a cultura que a gente vai trocar aqui vai ser muito interessante. Então, até essa questão do idioma a gente vai falar um pouquinho, mas tá indo bem. Exatamente. Então, assim, falando da Síria, como eu falei, 90%, quase 90% são muçulmanos. A divisão entre xiitas e sunitas, tipo assim, cristianismo, evangélico e catolicismo. Então, assim, xiitas são mais ou menos 10% da população, e a maior parte são sunitas. E temos também 15%, 14% cristão. E outras minorias religiosas também. Temos druso, né, espiritismo, e outros étnicos também, como nós temos da Síria, nós temos os curdos, né, os árabes, que falei que são... Esse é um ponto bem interessante, Abdu, porque a gente conversa com as pessoas e a gente percebe que muita gente acha que todo mundo que nasce em país do Oriente Médio é árabe, que todo árabe é muçulmano, que todo muçulmano é árabe. Então, ensina pra gente, o que é árabe? Bom, vamos falar exatamente assim. Nós temos o árabe, uma etnia, né? Nós temos assim o árabe, tipo, etnicamente, a origem dele, o árabe, o beduíno, tá bom? E tem aqueles que o árabe que a gente chama mustarib, que eles chegaram e começaram com o tempo, né, se adaptando com a cultura, costumes e hábitos, né? Então, o árabe é uma etnia. Uma etnia. Então, não tem a ver com o lugar que você nasce, não, certo? Tem a ver com os seus ancestrais, exatamente. Seria isso? Eu vou dizer assim para você. Nós, diretamente, quando a gente fala o nosso pai, tipo Abraão, por exemplo. Por que Abraão?
porque quando ele teve o Deus estava pedindo para ele que ter um filho, e naquele momento que a sua esposa, que é a Sara, não poderia fazer filho naquele momento, e ele casou com a sua, como vocês falam, empregada, enfim, como falava a palavra que trabalha para eles, tal. Sua empregada. Pode ser. Enfim, e realizou, né, engravidou e levou ela atualmente à Arábia Saudita. Uhum. Naquele momento nasceu o primeiro filho, chama Ismael. Uhum. Esse Ismael, considerado o pai dos árabes, por quê? Porque ele casa com uma tribo de árabe, né? Então, assim, o Abraão, né, a gente está falando etnicamente judeu, certo? Uhum. Aí vem o Ismael casa com uma tribo árabe, e assim vieram os árabes. Agora, o Isaac, puramente, né, depois que, né, nasceu outro filho tal, e vieram, né, a gente fala que vieram 100% uma etnia pura aqui dos judeus. Então, irmãos, os judeus e árabes são irmãos praticamente. Olha que interessante, né, gente? Então, daqui para frente, você que está ouvindo o podcast, você que está assistindo a gente, nunca mais vai falar que todo mundo que nasce em países do Oriente Médio é árabe. Porque vocês já entenderam que árabe é uma etnia. Uma etnia, e o mundo árabe tem milhares de etnias. E quando você está falando do mundo árabe, não só apenas da Síria, atualmente o mundo árabe o quê? São 22 países. Pertence ao norte da África, e Oriente Médio e Península Arábica. Cada país tem... o mundo árabe fala uma língua só, que é língua árabe. Porém, milhares de etnias. Estou falando para vocês. Dentro desse mundo também tem religiões. Maior parte, sim, de religião são muçulmanos. Porém, tem cristão e tem judeu e tem outras minorias religiosas. Ou seja, árabe, judeu, árabe, cristão, tudo isso é possível. Porque o cristão tem a ver com a religião. E o árabe tem a ver com a etnia. Agora, quando se fala judeu, etnia. Sabe? Judeu, etnia. Agora tem uma pessoa, tipo, qual é a sua crença religiosa, né? Então, o que ela pertence? O judaísmo. Então, daquele, chama assim, os 3 religiões abrâmicas que pertencem a esse mundo, que o islamismo, cristianismo e judaísmo, tá? Mas quando se trata de judeu, pode ser, as pessoas confundem, tipo, religião com etnia. Árabe apenas etnia, cristão e religião. Então, e dentro desse mundo, não tem apenas muçulmano, né? Como falei, tem uma diversidade enorme dentro da Síria. Até temos armênios, enfim, temos várias minorias religiosos e étnicos também. Você tinha mencionado que esses países árabes, de etnia árabe, têm um idioma em comum, apesar das diversas religiões, diversas culturas. Exato. Como que é essa questão, por exemplo, cultural da música? Como que funciona essa música, por exemplo, especificamente na Síria, quando se tem uma diversidade cultural tão grande, mas são unidos por um idioma? Como que sai essa música? Muito bonita essa pergunta. Nossa, ninguém me fez essa pergunta aí. Eu gostei muito. Nós temos, assim, para você ter uma ideia, a língua árabe é uma língua semita, de um povo semita, como o povo judeu, etc. A língua árabe é uma língua do Alcorão, o livro sagrado. A língua árabe tem mais de 2 milhões de palavras, e diferente do inglês e outras línguas. Então, muito rica a língua árabe. Quando se trata de música, como eu te falei, a diversidade que existe é enorme, muito lindo. Para você ter uma ideia, tem exatamente o sotaque. Nós temos 14 províncias. Então, cada província tem seu sotaque. Nós temos vários tipos de músicas. Nós temos, assim, eu posso explicar para você como exatamente a diversidade que existe no Brasil, o forró, a sertaneja, o funk, exatamente nós temos também isso. Quando se trata de países do mundo árabe,
Agora, também no sotaque é diferente. As palavras mudam um pouco, só que a gente ama, tipo assim, um sírio está ouvindo uma música do Iraque, do Egito, marroquina, da Argélia, da Mauritânia, do Sudão, da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, do Catar, do Líbano, do Oman. Enfim, são mais de 500 milhões de pessoas. Então, assim, estou falando para você, uma cultura rica, é uma região, tipo assim, quando você fala... Eu vou falar para você por que o paraíso, porque quando você vai lá na Europa, uma continente, Lina, continente você sai de um lugar e para o outro, acabou a língua. Você vai atravessar, imagina, você atravessar o Oriente Médio até lá, África do Norte, até o Marrocos, a divisão com a Espanha, você consegue falar, entende mesmo a língua. Você vai lá na Península Arábica, então 22 países, mais de 500 milhões de pessoas. Então, sem precisar intérprete, sem precisar Google Translator. Então, isso é tão bom. Agora, se sair da França, entrou no Portugal, acabou. Se sair da Itália, entrou na Espanha, acabou. Apesar de línguas latinas parecidas, mas é outra língua. Então, assim, como posso dizer, essa cultura, essa língua é muito importante em todo sentido. Estou falando dessa união, economicamente, culturalmente, que enriquece, né, a nossa região. E se a gente te pedisse para você, para falar, Abdu, quais são suas bandas ou seus cantores favoritos da Síria ou de idioma árabe? Pra galera escutar aqui. Se alguém olha quisesse aí, procurar em algum serviço de streaming, o que você recomendaria pra gente ouvir, pra gente conhecer um pouco disso? Olha que responsabilidade, olha só. Você queria agora, assim, imagina aqui alguém da comunidade árabe, né? Quando você está falando comunidade árabe aqui no Brasil, não é diferente. Você tem aqui sírio, libanês, egípcio, iraquiano, muita comunidade árabe aqui, é muito gigante aqui no Brasil, né? Pra você ter uma ideia, tem mais libaneses do Brasil do que próprio Líbano. Então, assim, temos aqui mais de 15 milhões de pessoas que são sírios libaneses, que aqui pertencem aqui estão no Brasil. Então, eu estou falando assim para você sobre essa... Eu gosto, assim, alguns cantores, tipo, do Iraque, Kazem Assahir, do Egito, eu gosto Tamer Hesni, Omar Diab. Depois eu passo os nomes, né, até para vocês, sim, né? Pra gente do poder Líbano, eu gosto Wael Kfouri, Elissa, e tem, sabe, eu gosto também do cantor Mohamed Abdo, da Arábia Saudita, também Mohamed Assaf, palestino. Enfim, tem várias e várias. Da Síria, enorme. Nassif Zeytoun, Sabah Fakhri, milhares, assim, sabe? É muito difícil escolher, né? Eu sei que essa pergunta é muito capciosa. Exatamente. Mas é que a gente quer ter mesmo uma ideia pra gente também poder ouvir, né? Pra gente poder conhecer um pouco dessa música. E você, eu tô vendo então que você ouve ainda essas músicas árabes. Eu não Tem consigo. todo. E música brasileira? Eu adoro, a rocha. A rocha? Depois queremos indicações Eu entrei na sofrência aqui quando cheguei no Brasil. O primeiro álbum que eu amei aqui no Brasil, olha, pra você ser sincero, assim, me impactou muito, foi o Henrique e o Juliano. Olha, a sofrência foi rapidamente. Aqui sentado nessa rádio, sou um copo de cerveja, minha companhia. E se casa está tão cheia, parece vazio, sem você comigo. Muito bom, já pode ter uma carreira, vamos incluir cantora aqui também nessas qualificações. Então, assim, né, eu adoro sertaneja, eu adoro Gustavo Lima, eu gosto... Maiara Maraíza, eu gosto, enfim, Roberto Carlos, eu gosto de ouvir MPB,
Eu gosto de funk, eu gosto um pouco de cada aqui. Que bom, Então comecei a aprender a gostar as músicas, Lina, sabe? Assim, eu comecei Você é a muito sentir. eclético, né? Não, é Exatamente. muito bom isso. Eu gosto também de muitos gêneros musicais, né? Exato. Antigamente, quando existia um iPod, né? Que a Bia não vai lembrar, porque ela é muito nova, mas você colocava as músicas lá, e aí tinha um negócio que chamava shuffle, que ele misturava todas as músicas. E quando as pessoas estavam comigo, eu falei assim, nossa, o seu iPod é realmente uma definição de mistura, né? Porque de repente estava tocando uma MPB e ia direto assim para um rock pesadíssimo. Então, eu gosto também, eu sou bastante eclética nisso. E você, Mas- Abdu? Ai, Bom, perdão. desculpa, bom saber que você Imagina. também, Abdu. Você, Abdu, que tá aqui na capital já há algum tempo e tem esse contato muito com a cultura, por exemplo, do funk que você mencionou. Como que você enxerga essa questão do funk no Brasil? E existem variações. Então, existe o funk de Belo Horizonte, o funk paulista, o funk carioca. Como que foi você chegar no Brasil e ver essa riqueza de formas musicais? Também eu amo muito, olha, para você ter uma ideia, eu amo muito o Brasil pela sua cultura, pela sua diversidade, povo maravilhoso. Aqui, se eu não falo sotaque, ninguém vai perceber que eu sou estrangeiro. Mas se vou na Alemanha, eles vão falar, esse baixinho barbudo não é daqui. É verdade, qualquer um pode ser brasileiro, né? O brasileiro tem todas as Não caras. tem, o brasileiro não tem rosto. O brasileiro, a sua diversidade que existe, claro que assim, teve uma história muito triste no começo hoje o Brasil tem 500 anos, né? Para mim, tipo, para todo mundo sabe que o Brasil é novo, muito novo, né? O impagável que aconteceu da chegada dos africanos de forma escravizada, mas depois assim, a chegada dos refugiados e imigrantes, eles fugiram por vários motivos. O Brasil sempre foi o refúgio de milhares de pessoas, pessoas que estão buscando em nome da sobrevivência para fazer uma vida nova, e aqueles que foram obrigados, né, também para salvar sua vida, que perseguidos, enfim. E assim, só para não sair da resposta da Bia, Lina, o Brasil, então, essa é a diversidade, para mim, um país grande que existe da diversidade, que eu amo muito mesmo. Essa diversidade sobre a parte música também chamou minha atenção, do qual eu comecei a entender, nossa, cada cidade tem uma cultura. Nós estamos aqui no São Paulo, estado de São Paulo, 648 municípios, no Brasil, mais de 5 mil municípios. Tipo, a terceira país maior das Américas, quinto maior país do mundo. É um país continental, mas só que você vê cada região tem seu sotaque, sua comida, e a parte da música também, que chamou a atenção. Falando assim também, de funk, como você citou, eu comecei a entender o que é o funk. Eu comecei a aprender como os demais, quando você fala onde começou o sertaneja. Eu comecei a entender da roça começou o sertaneja. Isso que eu, né, da minha pesquisa simples que eu ouvi, como os demais também, outras músicas importantes, outros ritmos no Brasil. O funk é uma cultura muito importante aqui, né? E eu queria saudar também meu amigo MC PLK, um beijo grande aí, depois vou compartilhar com ele isso aqui. Eu gosto muito, assim, essa parte. Eu comecei também a aprender, entendendo a batida, essa parte cultural. E assim, olha, tem muita diferença entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Eu comecei a ir, cada região, o funk realmente muda, sabe? Mas, em geral, a batida é mesma, né? Quando você fala assim, eu posso também cantar um trechinho se vocês permitem, né? Mas essa questão da batida do funk realmente é contagiante. E aproveitando, você tinha mencionado na sua resposta sobre essa questão da comida. Então, como que é? Aqui no Brasil a gente tem esse arroz e feijão. Então a gente fala que o arroz e feijão é a base do brasileiro. Não pode Todo faltar mundo na mesa, não né? pode faltar no prato do brasileiro o clássico arroz e feijão. O que é o arroz e feijão do sírio?
Você acha, hoje em dia eu preciso arroz e feijão também, já me tornei Bom, mas brasileiro. antes de você virar brasileiro, né, virar metade brasileiro, Exato. o que era a comida que era comum na sua casa, que não Bom, podia faltar? Olha, A sua mãe cozinhava? exatamente, eu até agora, eu me apresento também como chefe de cozinha, e vocês vão me assistir no Sony Channel, do Academia da TV, de uma disputa do Giuseppe, Academia Giuseppe, o italiano, o chefe italiano. E já participei. Vamos ver, né, se eu ganho ou não. Vocês vão me assistir. Bom, assim, olha só, para vocês terem uma ideia, homem proibido entrar na cozinha. Eu tive privilégio, Lina, porque eu tenho 5 irmãs. Por ter 5 irmãs, então, assim, eles me tratavam como o sultãozinho, um rei. Aí eu consigo acessar a cozinha, o cheiro, aquele cheiro. Eu queria entender o que está acontecendo daquele, está saindo o cheiro daquela cozinha. Aí eu comecei, né, enrolando minha mãe e tal, comecei a ir para lá, ver, desde que pequenininho eu queria entender. Então, como eu vivi com 5 irmãs, mulheres, eu fiquei feliz. Até eu aprendi dança do ventre, você ter uma ideia, dança do ventre só de mulher para mulher. Então, assim, eu comecei a entender o que está saindo esses cheiros lá, o tempero lá, tão bom. Para você ter uma ideia, não é porque sou de Alepo, mas a comida mais gostosa do mundo árabe é de Alepo. E Alepo, onde nasceu a quibe, e aonde você, tipo, se você falar assim para qualquer pessoa sobre quem conhece culinária mesmo, vai falar sobre a qualidade de Alepo. Então, assim, a comida lá para nós não tem uma comida específica, mas a gente usa muito arroz. Arroz com folha de uva, arroz dentro do berinjela, dentro, enfim, a gente sempre recheia com legumes, colocando carnes. Então tem milhares de comidas, pratos que eu amo muito, né? O charuto, quibe, mas quibe, tô falando para você, um outro tipo, não é talvez esse quibe que você é acostumada de comer em comum aqui no Brasil, no sentido, você vai em qualquer lugar, você já sabe, a quibe parecida com aquela salgada coxinha, né? E não é, porque nós temos 60 tipos de quibe, e muitos tipos de quibe, para você entender, então, essa beleza, esses sabores, né? E para você também, falando de quibe, hoje a maioria dos rodoviárias e das padarias do Brasil tem quibe esfirra. Esse vem da migração árabe. Isso sim, isso vem da migração árabe. E era justamente o que eu ia perguntar, se você acha que a comida árabe que a gente faz no Brasil, ela é realmente autêntica ou se ela foi abrasileirada. Porque, por exemplo, tem algumas culinárias que chegam no Brasil e o paladar do brasileiro, por exemplo, do brasileiro médio, né, eu quero dizer, ele não comporta muita pimenta, por exemplo. O que é brasileiro médio? O brasileiro é a maioria das pessoas, né? A maioria, porque eu pessoalmente adoro pimenta, mas assim, às vezes eu saio com os meus amigos, podemos pedir com pimenta? Não, só você gosta de pimenta. Então, algumas coisas são abrasileiradas aqui no Brasil. É tem lógico. Menos pimenta e tal. E aqui, você acha que a comida árabe também... Não acho, tenho certeza. Tem certeza, Tenho certeza. é abrasileirada. Eu não gosto de achar, eu falo com certeza. Isso é ótimo. Só falo com você. Achar sempre a gente que bom, assim, realmente a comida árabe aqui brasileirada. Porque realmente os temperos diferentes. Agora, você nasceu onde? São Paulo. São Paulo. Se eu vou te levar numa região da Bahia, talvez você não vai aguentar o olho de dendê. Eu vou aguentar. Não é qualquer pessoa que realmente estou falando assim, o tempero, né? Alguns regiões falam para mim, os brasileiros, puxa, eu sou de tal lugar, tal assim, é comida forte e tal. Realmente, comida árabe, tempero forte. A gente tem que sentir o tempero demais. Então, eu vejo aqui, teve uma adaptação, teve também uma criatividade. Eu achei isso bonito no Brasil. Então, você pegou... Hoje tem uma quibe que eu nunca vi. Tipo, tem alguns quibe que é recheada
outra coisa, sabe? Eu olho assim, nossa, uma criatividade. Nós gostamos de tranquilo. rechear as coisas. Exatamente, sabe? Aí mudou o recheio, mudou o tempero e tal. Então, justamente quando eu vejo, aí comecei a duvidar quando eu comi comida japonesa. Será essa comida mesmo de lá, do Japão? Ou outras comidas que você fala espaguete italiano, não sei o que tal, até a pizza. Então eu acho que tudo aqui no Brasil é sabor do Brasil, que eu amo muito, é brasileirado. E por isso que deixa gostoso, sabe? Eu acho que se fosse assim muito forte, eu não iria, talvez as pessoas, né, seja essa culinária que seja bem amada no povo brasileiro. Uma culinária bem gostosa, diferente, oriental, né, a comida árabe. A primeira vez que você experimentou o quibe, que você chegou aqui no Brasil, e aí a primeira experiência que você teve, você ficou decepcionado ou você Fiquei. Eu vou dizer assim, foi assim, me convidaram, realmente falaram assim, tem lugar, tal assim. Quando foi comer, realmente eu vi diferença, porque eu comi esfirra e quibe no mesmo tempo. Foi num lugar, não eu queria falando mal, né? Desculpa aí da marca, me perdoe aí, dono do Habib's, mas eu não, sabe, assim, meio diferente, sabe? Agora, eu experimentei a quibe e esfirra de outros restaurantes que vieram de imigrantes mesmo, que vieram de lá. Eles respeitaram as receitas, os ingredientes. E alguns ingredientes que aqui no Brasil, muito rico, tem todos os temperos, para você ter uma ideia, viu? As pessoas não sofrem. Então, tem um tempero XY. Tem alguns sim. Porque tem aqui, para você ter uma ideia, tem um tempero que se chama 7 tempero. Tipo, uma mistura de 7 temperos, né? Tem um tempero sírio, que é o famoso. Então, assim, tem alguns que vieram de lá, que né, os empresários, empreendedores, eles fazem essa exportação e se encontram no mercado, então, onde mercado árabe, que aqui é o famoso do Brás, ao 25 de março. Como exatamente tem outras lojas de outro povo, africano, asiático, chinês e tal, porque a gente precisa acessar esses produtos, ingredientes muito importantes. Então eu vejo assim, falando então da culinária, é uma coisa bem gostosa assim, para quando vocês vão conhecer de qualquer país árabe, vocês vão sentir que é totalmente diferente daqui no Brasil. Porém, eu posso depois fazer algumas indicações de lugares que eu amo muito, que realmente eles têm doce, comida exatamente bem típica. Quando você falou que você ficou decepcionado, né, comendo quibe no Brasil, eu lembro quando a gente viaja para o exterior e pede uma caipirinha, que vem um negócio que não é uma caipirinha, né? Mas todo mundo chama de caipirinha. E deve ser mais ou menos essa sensação que você teve. Nós brasileiros também ficamos assim revoltados na internet quando a gente vê uma releitura de uma coxinha ou de um brigadeiro e fala, meu Deus, o que fizeram com a nossa coxinha? O que fizeram com o brigadeiro? Então acho que você sentiu essa mesma coisa. E sobre comida brasileira, o que você fala aqui que é a sua favorita? Que comida do Brasil que você fala, essa aqui, sem dúvida, que é a que eu mais gosto? Meu, assim, quando se fala prato típico no Brasil, eu fico perdido. Porque eu visitei 11 estados. Meu, eu falo assim, do ano passado, quando cheguei no Belém do Pará, meu, quando experimentei o tacacá, aquelas outras comidas típicas, é muito forte. Tem uns que realmente não consegui comer. Mas, assim, é gostoso, é um sabor diferente. Quando eu fui para Bahia, sabe, aquele baiano 2, outro, sabe, quando você come carne de carneiro, quando eu, assim, em geral aqui no São Paulo, o que comecei a acostumar, tipo, alguns pratos típicos, como eu te falei, arroz e feijão, e prato típico assim, escondidinha. Feijoada, você gosta? É que não como carne de porco. Ah, sim, claro, né? desculpe. Não imagina, tranquilo, assim. Não como carne de porco, calabresa, bacon, salame, presunto, né? A maioria dos árabes, até, olha, não sou muçulmano, tá? Até parte também cultural. Cristão também não come por questão cultural, porque a questão mais religioso
e cultural. Tem no Antigo Testamento que carne e porco não é pura. Tem do livro sagrado ao Corão, carne também porco não é pura, que não deve. Então, assim, aqui gosto de parmegiana. E como eu te falei, tem vários strogonoff e tem vários outros, assim. Você já comeu moqueca? Moqueca e comi. Sabe que tem mais de um tipo de moqueca no Brasil, né? Tem a moqueca baiana, tem a moqueca capixaba. E elas são bastante diferentes uma da outra. Sabe que eu gosto aqui? Eu adoro churrasco. Eu também adoro churrasco. Coloca solzinho e vai! É muito bom. Muito bom, muito bom. Uma geladinha e vai. Bom, a gente tá vendo que você tá bem adaptado aqui também. Claro. Já tá aqui há 10 anos. Claro, pai. Já né? naturalizou, já usa a camisa da seleção. Exatamente, Mas isso conta aí. pra gente, quando você chegou aqui, você imagino que teve muita dificuldade com o idioma. Eu até ouvi falar que algumas palavras em árabe são iguais em português. Claro. Dá Nossa. uns exemplos pra gente. Bom, assim, fulano, Fulano. igual. Fulano, é o Fulano. mesmo significado. Agora, a gente não tem ciclano, bitrano, essas coisas aí que acho que esse aqui brasileiradas. Ligam isso aqui. Bom, assim, é que, olha, quando você fala assim do Portugal, os árabes, né? Quando se fala os mouros, os árabes, a cultura, o que aconteceu na Andaluzia, lá na Espanha, mais de 500 anos, no sul da Itália, chegaram no Portugal, ficaram muitos anos. Para você ter uma ideia, o Pedro II, ele visitou a Síria, o Líbano, ele fez convite porque os árabes vieram aqui também, né? Então, aqui, eu vou te explicar, tem algumas regiões, tipo aqui, Bahia. O que é Bahia? Bahia, em árabe, Bahia, mesmo com H. Bahia é coisa bonita. Esse vem com nome também, um nome árabe, nome de uma mulher, é Bahia. Recife, é Recife, com R. Recife, significa o Recife mesmo. Recife de corais. Exatamente. Olha. Então, assim, aqui tantas culturas, para você ter uma ideia, quando chegaram, quando você fala Zumbi das Palmares, e tem parte dos africanos que vieram aqui, na época, são muçulmanos. Então, quando você fala muçulmano, você não tem como você não citar a língua árabe, que é a linguagem do Alcorão, né? Então, assim, vieram. Então, por isso tem várias regiões importantes lá no norte e no nordeste, está interligada com a língua árabe. E tem várias outras coisas quando você fala assim, almofada, S-A-L, também da gramática árabe, alfândega, né? Enfim, nossa, tem tantas palavras agora, deu um branco, mas em geral, assim, varanda, a gente fala baranda, né? E várias tantas outras palavras, sabe, que não tá. Mas falando também, quem aqui de pessoas que já vocês citaram aqui, tem muitos, tipo, pessoas aqui famosas também, são de origem árabe, né? Sabrina Sato, mãe dela japonesa, pai dela árabe. William Bonner, o Bonner, separando por 2 sílabas, fica Bunemer, o pai do tigre. Então aqui na língua latina se uniu, então ficou Bonner, que na verdade é Bunemer. E várias outras pessoas que realmente aqui no Brasil, né, que são de origem. Aqui no Brasil nós somos um caldeirão de diversidade. Exatamente. Né? E como é que na Síria as pessoas costumam se vestir? Na Síria, olha... Tem alguma vestimenta típica que vocês usam diariamente? Ou, por exemplo, porque quando a gente pensa em Síria, que é o que a gente vê, a gente pensa no que a gente vê na TV, né? Sim. A gente vê homens vestidos com aquelas roupas típicas claras, mulheres vestidas com burcas, na verdade não burcas, né? Com hijab. Uhum. E é sempre assim ou existe também essa diversidade nesses costumes de vestimenta? Então, na verdade, assim, a Síria, como eu te falei, com a sua diversidade, a Síria é Estado laico, considerado, tá?
Lá, então, a gente tem diversidade religiosa. Como eu te falei, nós temos, assim, principal religião, Islã, temos cristão, temos judeu, temos outras minorias, um deles espirituais, né? O druso, etc. A questão da parte, quando você fala Islã, você pensa o quê? O Islã tem uma parte das pessoas, normalmente os muçulmanos, eles têm que, a mulher tem que se cobrir o cabelo, tá bom? E cobrir seu corpo. Tem muçulmanos em diversas, depende da família, tem muçulmanos praticantes, religiosos, e tem muçulmanos que não são religiosos. Então, esses que não são religiosos, que você, como sai assim, como você exatamente sai no Brasil, assim, se veste e tal. Tem também, você veja, olha na pessoa, sai igual a Bia. Você não vai conseguir identificar, você olhou da pessoa, ela é muçulmana, o cristão, você não vai conseguir identificar, porque nós temos liberdade. Essa liberdade é considerada mais tanto da pessoa quanto da família. Então, às vezes, você vai seguir os hábitos da sua família, ou você vai seguir a sua liberdade. Então, assim, aí você veste o que você quiser, sabe? Então, Síria, o Líbano, nós temos essa liberdade. Agora, não trata, quando você compara, tem algumas regiões do mundo asiático, né? Ou na África, algumas regiões, algumas cidades, tal, que são realmente muito religiosos, né? Para você ter uma ideia, até o judeu ortodoxo, a mulher também tem que se cobrir. Sim. Então, assim, ela se coloca, que você fala niqab, a mulher, assim, ortodoxa, só também aparece só o olho, sabe? Muitas vezes a mulher ortodoxa, para não mostrar seu cabelo, ela tira o cabelo, fica dizendo, ela coloca burca. Para você ter uma ideia, porque seu cabelo pode, muitas vezes, só o marido ou nem marido vê. Então, assim, é uma certa costumes. Então, não tem como identificar. Então, nós temos liberdade. E as mulheres, você vai para lá, o que é a diferença você vai sentir? Você vai ver, né, bastante pessoas, porque a maioria são muçulmanos, talvez você vai ver assim, tipo, ver as pessoas, tipo, mulher andando com short, tipo, a maioria. Mas se você vai na praia e tal, você vai ver biquíni, shorts, etc. Mas comum, na rua você não vai ver comum. Você vai ver uma, dois, três, mas vi muitas, você não vai ver isso, sabe? O de homem também, tipo, normalmente short, roupa, calça normal, ou roupa árabe com aquele vestido que, né, vestido típico. Então a gente tem de tudo lá. Que bom. Tem de tudo, exatamente. Uma também diversidade. E, bom, tá acabando o nosso tempo, Abdu, mas eu queria perguntar para você, quando você chegou no Brasil, você teve alguma coisa, assim, algum costume brasileiro que você achou muito diferente, que te assustou, que você falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Alguma coisa que te chocou, vamos dizer, por ser muito diferente da sua cultura, ou você achou tudo ok? Tipo, bom, olha, quando você fala assim, o choque cultural, parece isso aqui pela natureza humana, quando o ser humano ele muda, né? Migrar sempre foi, né, uma necessidade para o ser humano, porque o ser humano sempre foi nômade por natureza. Migrar é um direito humano. Só que após de, né, tantas fronteiras, tantas dificuldades para as pessoas se deslocar, isso causou, né, no sentido dificultou que as pessoas conheçam outras culturas. Eu acho que são diferentes culturais, uma beleza, né? A gente tem que se adaptar. Às vezes, talvez, vem estranhamento, né? A gente vê um hábito, algo que é diferente, né? Esse diferente se torna talvez estranho, né? Esse bate onde bate, né, a parte choque cultural. Eu, assim, falando na real, o que eu vi, assim, me estranhei, o movimento, a quantidade de pessoas. Tipo assim, de manhã,
as pessoas quando vão para o metrô, para o ônibus. Você esperava que tivesse menos pessoas. Sabe, sabe assim, muita gente está deslocando, muita gente de manhã, tarde, à noite, deslocamento. O que me, tipo assim, me cansou, vi que realmente o tempo corrido e aqui todo mundo corre. É porque todo você tá em mundo São corre, Paulo também, né? Então, assim, essa corrida aí me cansou. E quando assim me deixou... Eu cansei também de me deslocar. Eu pego ônibus, metrô, sabe? Parece que estou viajando da minha cidade para outra cidade de lá. Então, assim... Agora, uma coisa interessante que eu vi, que todo mundo anda com mochila. Isso aqui é impressionante. Por que não... Eu preciso entender o que é isso, na verdade. É porque aqui em São Paulo, a gente brinca que a gente tem as 4 estações do ano no mesmo dia. Sim. Então, você sai de casa de manhã, se tiver calor, você pode precisar de um guarda-chuva, você pode precisar de um casaco. Então, a mochila leva tudo que a gente vai precisar durante o dia. Isso eu não sabia, né? Então, quando estava vendo, na pele eu aprendi que de manhã estava calor, à tarde pode ter chuva, à noite frio, certo? Certo. Ótimo. A questão, então, eu tenho que andar com guarda-chuva, com roupa de frio. E outra coisa, alguns lugares eu vejo o brasileiro abre a mochila, tira ou marmita, ou maçã, ou banana. Então também tem alimentação. Isso. Aí tem outra coisa também. Tem tudo. Aí eu estava andando com várias coisas, falei, preciso de mochila, no qual eu vou chegar num assunto importante. Eu estava precisando de uma mochila. Para mim não me perder, eu comecei a visitar o shopping que está conectado dentro do metrô. Comecei a conhecer shopping Tatuapé, shopping não sei o que, Santa Cruz, Vila Olímpia. Em um momento eu decidi ir no shopping Itaquera. Naquele momento, quando eu fui, passando lá, fui na praça de alimentação, comi. Quando desci, eu vi uma loja grandíssima que tem realmente muitas mochilas. Eu falei, nossa, já a hora, eu cansei de carregar as coisas, vou comprar uma mochila também. Quando eu entrei nessa loja, está escrito Centauro. Eu entrei, eu escolhi, eu gosto de cor verde. Escolhi uma e comprei uma mochila, está escrito Palmeiras. Naquele momento era um domingo ou um sábado, não lembro. Tinha um jogo do Corinthians. Eu não sei o que é Corinthians, nem sei o que é Palmeiras. Eu já ouvi falar time São Paulo lá, nas Arábias. São Paulo, Flamengo. Agora sim, eu não tenho muito conhecimento dos times do Brasil. Daí, o que aconteceu? Aconteceu que quando eu comprei, aí o cara falou, não colocar aqui, coloca de frente. Eu falei, de frente? Ele falou, metrô, pss, pss. Aí ele começou, toma cuidado, não sei o quê. Aí o cara, bom, aí eu falei, nossa, tipo, normalmente lá o homem ou a mulher carrega o filho aqui na mochila, né? E achei estranho assim carregar assim de frente, fiquei tão esquisito, mas falei, tá bom, ele me deu esse conselho. Aí quando eu saindo lá, eu passei num lugar para comprar aquela casquinha de ice cream. Aí a moça começou a rir, eu falei, please, this one, paguei, então a menina começou a rir, aí tipo assim, olhando para mim. Bom, eu andando um pouco, eu vi um cara fez assim para mim, eu olhei assim, para que tá fazendo? Aí, nossa, para mim, tipo assim, eu falei, ele falou, nossa, tipo, eu falei, bom, talvez tá brincando, tal. Tinha uma barba grande na época, andando, passei na segurança, o segurança olhou, ri para mim. Passando assim, tinha poupa-tempo, passaram 3, 4 pessoas, olharam para mim com cara feia, falaram uma coisa e não entendi. Foi lá para comprar um bilhete de metrô, fiquei na fila. Os 3 que estavam na minha frente viraram, começaram a falar muita coisa para mim. Um deles me empurrou. Aí eu falei, putz, o que aconteceu? Tipo assim, fiquei com medo, porque quando eu entrei, ninguém percebeu nada. Agora saí, eu falei, será identificaram que isso? Porque todo mundo estava apontando na mochila. Será eles identificaram que sou árabe e pensaram que eu tenho bomba nesse mochila? Pensaram que sou terrorista? Porque aí, tudo, sabe, eu comecei a entender
Desconfiaram que você era palmeirense. Eu não sei o que é palmeirense, não sei de nada. Aí, de repente, chegou umas 2, 3, aí chegou uns caras que tem até carregando o filho aqui nas costas. Nem a luz mais, eu sou baixinho, nem a luz mais entrar, fizeram uma roda. Um que me empurra, um que fala, aí comecei a sentir o cheiro, uns que são bêbados de cerveja. Naquele momento tive um senhor, eu falei, please, I don't speak Português, I am árabe. Sabe? Aí ele me tirou no meio e desci com ele a rampa, depois viraram, peguei táxi e foi embora. Uma semana depois, eu fui para o Mesquita. Tinha um encontro árabe e tal, depois da oração, aí falei para um cara, você tá aqui quanto tempo? Aí ele falou, olha, tô aqui 30 anos, por quê? Aí eu falei, cara, e tu, aqui no Brasil, eles odeiam os árabes, isso? Tem preconceito? Ele falou, não. Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, então, aconteceu isso. Aí ele olhou para mim, tava ainda com mochila. Ele falou, você foi com essa mochila de Palmeiras lá no Corinthians, Taquera? Aí ele começou a rir tanto. Aí eu olhei pra ele e falei, desculpa, por que você tá rindo? Tipo, eu não tô entendendo assim. Ele falou, você tá louco? Eu falei, nossa, tá me chamando louco ainda? Aí não conheci ele aí, mas eu falei, mas me fala o que tá deixando você tá rindo? Ele falou, esse Palmeiras lá, Corinthians. Eu falei, o que significa isso? Ele falou, cara, esse time são muito sérios, ainda bem não mataram você. Ele falou, me matar? Ele falou, sim. Eu falei, nossa, eu não morri na guerra, vou morrer por conta da mochila? Meu, aí depois assim, ele falou, joga fora, tal, assim, peguei essa mochila, guardei na minha casa. Ele falou, compra uma sem nada. Aí comprei uma que sem nada. Aí um tempo depois eu dei uma entrevista para a Rede TV. Com o tempo, assim, aprendi um pouco português e citei essa história. Aí depois, na época, o vice-presidente do clube, o Andrade, ele me chamou. Eu fui para lá, eles deram para mim um certificado de ser corintiano. E tem uma amiga também, uma professora, ela me levou também, me apresentou o Carille, me levaram lá no Emerson Sheik. Acabei conhecendo toda a galera do Corinthians. Aí deram para mim uma camisa toda autografada assim de todo mundo. E fiz um quadro, tá na minha casa e me tornei corintiano. Vai, Corinthians! Olha, Que bela história, hein? Aqui na capital. Muito bom, Abdu. Pessoal, mas infelizmente nosso tempo acabou. Abdu, queremos muito agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Em nome de toda a nossa equipe, foi um prazer te receber aqui hoje. E muito obrigada pelo bate-papo, que foi muito legal. Eu que agradeço, Lina, muito obrigado mais uma vez, agradeço você, desculpa aí, realmente por estender, porque eu tenho dificuldade de expressar, penso em árabe, falo em português, mas hoje com muito orgulho sou brasileiro, amo o Brasil, eu me sinto brasileiro. Brasil! E assim, exatamente, isso aí. Daí, sabe, eu fico feliz aqui, eu queria muito poder, assim, contribuir com essa terra que abriu as portas para mim, que me acolheu, que me deram a oportunidade de fazer uma vida nova. Então, assim, eu sou grato aos brasileiros mesmo, os brasileiros. Quem que me ajudou aqui a chegar onde cheguei? Os brasileiros, sabe? Então, assim, eu queria agradecer a Bia e a nossos amigos aqui da produção, obrigado aí. E só para finalizar, falar assim, não somos diferentes, mas não é desiguais. E na diferença somos iguais. Somos todos filhos de mesma terra. E como o Papa Francisco fala, nós somos todos migrantes. Ninguém tem moradia fixa nesse mundo. E para finalizar, falo assim, a minha religião é o amor. A minha raça sempre vai ser a humanidade. A minha pátria é o mundo. E me sinto sou cidadão do mundo. Exatamente isso. Então, um beijo grande aí para todo mundo. E vai, Corinthians! Vem com o pai! Obrigada. Obrigada, Edu.